Obrigada, Nara. Pena que a gente não está podendo tomar um cafezinho com uma broa de milho, né? É Agora. verdade. Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando mais um episódio do Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato. Esse é o nosso encontro marcado toda quarta-feira às 11 da manhã para debater os principais fatos da política internacional, sempre com a nossa pegada, o nosso jeito, uma visão popular do mundo. Eu continuo sendo Lucas Stanislau e continuo nunca sozinho por aqui. Rodrigo Durão, como é que tá, companheiro? Bom saber que você continua sendo Lucas Stanislau. Firme e forte. Firme e forte. Seguimos. Seguimos no episódio número 54 dessa temporada do Estrangeiro. Aqui, toda quarta-feira, 11 da manhã, nas redes sociais do Brasil de Fato, YouTube, aqui você bem quiser, junto com o nosso time de correspondentes internacionais e na Rússia, na China, na Venezuela, Cuba e também no Haiti, além de Brasília e os outros Brasil de Fatos, os BDFs estaduais. Temos também na rádio BDF 98.9 FM para toda a grande São Paulo, então chega mais, ajusta seu dial e vem acompanhar o Estrangeiro de hoje. Estamos ao vivo no YouTube, de olho no seu comentário, na sua pergunta, na sua crítica, no seu superchat. Apoia o Brasil de Fato, é muito importante essa contribuição sua dos leitores e espectadores, porque é só com vocês que a gente continua fazendo jornalismo popular por aqui. Então, manda aí sua dúvida, seu comentário, a gente promete muita interação no episódio de hoje, porque afinal de contas a gente volta para um tema recorrente já nos últimos anos aqui no Brasil de Fato, essa cobertura que a gente segue referência aí, porque não, sem falsa modéstia, na imprensa brasileira, já dúvida. Que temos um correspondente lá Coisa em que Moscou. ninguém tem, né? Poucos veículos de mídia brasileira tem, gente. Mantém esse olhar popular lá em Moscou, olhando para a guerra de uma maneira só nossa. Então, hoje a gente vai falar justamente sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, esse conflito que se arrasta já por anos e parece estar próximo a uma resolução, mas tem muitos interesses envolvidos e hoje vamos desvendar todos os interesses, descortinar, olha que palavra bonita, Durão, descortinar o que há por trás das forças negociando esse plano de paz que parece estar na esquina, mas está meio ofuscado por aí. Pois é, plano de paz que foi proposto por Donald Trump e que é um plano de paz até que favorável aos interesses russos, já que integra na Rússia áreas que eram da Ucrânia, reintegra o país que foi, desde o começo da guerra em 2022, altamente sancionado, foi colocado como um pária do sistema financeiro internacional, seria uma normalização da Rússia em termos financeiros, e, de quebra, garante que a Ucrânia não entraria na OTAN, que é a aliança ocidental, a aliança militar do Ocidente, coisa que a Rússia queria. A gente vai até a Rússia falar com o nosso correspondente lá, o Sergei Monin, e eu já começo a te perguntar, meu amigo. Boa tarde para você, bom dia aqui pra gente. Quais são os pontos principais desse acordo? Eu entendo que esse acordo ele está sendo construído, ele não está fechado, mas alguns pontos já são concretos, a gente pode já falar sobre eles. Eu queria que você falasse em que pé estamos e quais são os pontos principais. Bom dia, boa tarde. Bom dia, Durão, bom dia, Lucas, todo mundo que acompanha a gente, um prazer falar novamente com vocês, participar do Estrangeiro. Pois bem, né, a gente talvez seja o quarto ou quinto episódio do Estrangeiro que a gente pode dizer que a gente nunca esteve tão perto de uma resolução da guerra da Ucrânia. Ao mesmo tempo que a gente começa já a diluir essa certeza, digamos assim, né, porque começa-se já uma nova novela. Um panorama bem resumido aqui, como você bem mencionou, foi apresentado o plano de paz. E por que ele nos aproxima de uma resolução da guerra? Porque pela primeira vez, desde as negociações, a retomada das negociações diretas, né, do primeiro encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca, a gente tem os Estados Unidos falando de pontos concretos que você já mencionou, agradam a Rússia, né? Só que, no entanto, já está sendo tratado esse acordo como uma base sobre a qual
as partes podem trabalhar. Então, você já tem a União Europeia discordando de alguns pontos, buscando intervir. A gente pode discutir o quanto que a União Europeia tem força nesse processo, o quanto que a Ucrânia está enfraquecida a ponto de ter que fazer concessões. Mas, para usar pontos principais, a gente pode destrinchar eles, né? Mas tem a questão territorial e a questão da OTAN, você já bem mencionou, que eu acho que esses pontos são mais consensuais de que serão difíceis de mudá-los radicalmente, né? Ou seja, a Rússia, em questão territorial, vamos lá, o acordo, a base desse acordo prevê o reconhecimento de fato das regiões de Donetsk e Lugansk, além da Crimeia, como territórios de fato da Rússia. Donetsk e Lugansk são regiões Aliás, que a Rússia... desculpa, Serguei, deixa eu te interromper, porque a gente tem um mapa disso. Queria pedir para a produção colocar, enquanto o Serguei está falando, para ficar mais fácil de quem está vendo a gente pelo YouTube, acompanhar o que essa negociação indica, né? Então pode começar de novo a falar sobre essa troca territorial, Serguei. Exatamente, né? A grande intriga, né? A gente pode ver essas 4 regiões, Lugansk, Donetsk, Zaporozhia e Kherson, são as 4 regiões que a Rússia formalmente anexou ao seu território e à sua constituição. As regiões de Donetsk e Lugansk, a Rússia ocupa essas regiões quase que plenamente, salvo alguns pontos ainda que a Ucrânia mantém a resistência. Agora, as regiões mais ao sul, Kherson e Zaporozhia, são regiões que a Rússia, apesar de ter anexado formalmente, nunca teve total controle dessas regiões. Então, uma resolução que é até bastante factível e realista dentro desse acordo é que Donetsk e Lugansk sejam reconhecidas como parte da Rússia, mas de facto, porque é muito, aí a gente pode entrar nisso, né, é muito difícil que a comunidade internacional reconheça formalmente, né, isso ainda seria motivo de controvérsia ao longo do tempo, né, dos próximos anos, talvez décadas, e Kherson Zaporozhia seria congelada na linha de frente. Ou seja, há uma linha de frente de mais de 1.000 quilômetros em toda essa extensão que divide os territórios que a Rússia controla e que a Ucrânia ainda mantém a sua resistência. Então, essa linha de contato nas regiões que a Rússia não tem total controle seriam congeladas e haveria uma zona desmilitarizada. Regiões mais ao norte, a Rússia já tomou, para além dessas 4 regiões, não aparece no mapa escrito, mas em Kharkov, ali já fora dessas fronteiras que estão em rosa, a Rússia recuaria e, portanto, a gente teria um acordo territorial, pelo menos uma resolução que seria factível. É muito impensável achar que a Rússia sairá dessas regiões que já têm amplo controle. E a gente não pode esquecer que a Rússia tem uma ofensiva ainda, uma iniciativa ofensiva e tem ampla vantagem na guerra da Ucrânia. Para resumir, a questão territorial é mais ou menos essa que está sendo trabalhada. Eu só queria ressaltar, Serguei, a composição étnica dessas regiões. Quem mora lá são etnicamente russos, ucranianos? Dá para fazer essa divisão? Dá para falar assim nesses termos? Precisamente não, é muito misturado. Tem muita gente que é russo ou russófilo, que fala russo, muita gente que se via vinculado à Ucrânia também saiu do país, né? Também é uma área que a gente não pode esquecer que houve muitas ondas de fuga, né? De refúgio, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia, uma zona de guerra, uma zona perigosa, né? Mas é muito misturado. Tem muito, acho que talvez responder de uma maneira melhor essa pergunta é dizer que, de uma maneira geral, e essa é uma grande questão que motivou a iniciativa russa no conflito ucraniano, é que parte da Ucrânia se vê vinculado à Rússia. E outro ponto do acordo seria, de fato, a valorização, né, o respeito aos direitos dos russos e ao idioma russo, né? Porque no conflito ucraniano, desde 2014, na verdade, com o conflito que se iniciou lá atrás, com o golpe de Estado em 2014, a revolta de Maidan, uma das ameaças do governo ucraniano que se instaurou logo depois foi o cancelamento do idioma russo como segundo idioma oficial da Ucrânia, né? Então, a gente não pode esquecer esse caráter multinacional da Ucrânia, né?
a pergunta é muito pertinente, porque, de fato, há muitos russos nessa região, mas não há um dado preciso, né? É muito confuso a gente estabelecer uma porcentagem clara, né? Porque, como eu disse, é muito misturado, né? Tem gente que é ucraniano de cidadania, mas fala o idioma russo, ou tem o russo como primeiro idioma, tem ao contrário, enfim, tem várias abordagens étnicas nesse sentido de identidade. Agora, é uma coisa que também a gente não pode, não daria para medir ainda, né? É um possível pós-plano de paz, o impacto social e os conflitos sociais que uma Ucrânia dividida ou não, desmilitarizada ou não, veria dentro do seu território com todas essas tensões e toda essa russofobia quase que foi aplicada aí ao longo da guerra, não só pela Ucrânia, mas por toda a Europa Ocidental, né? A gente tem que levar em consideração também que a Europa não é estranha esse tipo de mudança de fronteira. As nacionalidades mudam. A região da Alsácia, entre a França e a Alemanha, mudou de mãos nos últimos 3 séculos inúmeras vezes. O pessoal dormia francês e acordava alemão e vice-versa. O caso da antiga Iugoslávia, eu acho que é um dos também mais recente. Mais recentes e talvez mais traumáticos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Étnica. Então, o trauma deve continuar. Claro. E também a própria Ucrânia era soviética. Então, a nacionalidade ucraniana também é uma coisa que não tem tanto tempo como país soberano. Sim. Então, esse modus operandi deve continuar. Vamos entrar aqui nos interesses que estão por trás do acordo, porque o título do episódio de hoje é isso, né? Quem não quer a paz, né? Quem é que tá contra, quem é que tá jogando contra esse acordo? E para isso eu quero chamar o nosso comentarista de hoje, que volta aqui depois de um período longe do estrangeiro, estávamos com saudades. Marco Fernandes, bem-vindo, camarada. Ele que é analista geopolítico e colunista do BDF, editor da revista Wenhua Zhonghang. Olha só, cada vez minha pronúncia melhora aqui, só queria dizer isso. E também é membro do Conselho Civil Popular dos BRICS. Obrigado pelo elogio, compa. Marco, bem-vindo. Eu já emendo aqui uma pergunta para você, que tem muito a ver com o que a gente conversava minutos antes aqui de entrar no ar, né? Nesse artigo do Financial Times que você mandou pra gente. Eu ia te perguntar por que tem essa pressa dos Estados Unidos, Donald Trump, em fechar o acordo, por que há uma resistência da União Europeia em aceitar esse acordo, e se tudo se resume de fato aos ativos russos que estão congelados, que é um pouco essa pista que esse artigo e esse nosso papo prévio indicava, e é um assunto também que o BDF vem investigando já há algum tempo, né? Essas sanções, esses ativos russos congelados que são bilionários, né, congelados pela União Europeia desde o início da guerra. Se tudo se resume a esse punhado de dólares aí, esse espólio que poderia ser repartido entre, de fato, o vencedor ali desse acordo de paz. Marco? Lucas, obrigado. Bom, eu estava morrendo de saudade também. Andanças aí várias, inclusive algumas delas estão no Brasil de fato, né? Algumas entrevistas interessantes que a gente fez. Mas estamos de volta aí, saudade do Durão também. E do o Moninho não ter saudade, porque o Moninho encontrei com ele anteontem, vou encontrar amanhã de novo, enfim. Aqui a gente está sempre junto. Altos rolês aí, hein? Altos rolês. Altos rolês moscovitas, com certeza. Mas enfim, voltando lá, o artigo, na verdade no Financial Times, né, esse artigo é da Foreign Policy, né, que é uma das revistas aí da turminha do Conselho de Segurança de Política Externa, né, dos Estados Unidos. É um artigo muito interessante, né? Porque, bom, primeiro que o artigo, cara, tem uma posição muito clara, né? Ele está preocupadíssimo com a resolução da guerra nos termos que o Trump estaria propondo, porque, aliás, é isso, né? Bom, eu estou acompanhando aqui no dia a dia, aqui, aliás, o dia inteiro, às vezes, a mídia russa sobre enfim, sobre esse suposto plano de paz, mas a gente percebe que, claro, já nesse momento, hoje, por exemplo, né, as autoridades russas estão muito cautelosas, porque estão dizendo, olha, não tem nada oficial ainda, né? O Lavrov falou isso diretamente ontem, alguém vazou, ele falou, alguém vazou esse rascunho de plano, e quem vazou isso, vazou com intenção, obviamente, de boicotar. Então, o governo russo está um pouco agora cauteloso nas suas declarações. Mas esse artigo ele é interessante porque ele traz essa questão, né, de uma briga nos bastidores. E, claro, enquanto a Ursula von der Leyen, né, fala porque a soberania da Ucrânia, porque a Ucrânia tem direito ao seu destino, a escolher o seu destino, a escolher o destino europeu e tal. Na verdade, a gente sabe que isso é balela,
soberania, liberdade, esses caras não estão nem aí para isso, né? Uhum. E aí o artigo desnuda um pouco o que está por trás, é o que vai ser feito com enfim, o maior roubo, o maior roubo à mão armada à luz do dia da história da humanidade, que foram mais de 300 bilhões de dólares das reservas russas que estão, 86% disso está na Bélgica nesse momento, né? E tem essa discussão, então, o que fazer com isso? Então, parece que uma das tretas entre Estados Unidos e Europa, na verdade, é porque estão disputando para ver quem é que vai ficar com esse espólio. A Europa tem um plano de usar 161 bilhões desse fundo e passar para a Ucrânia como um empréstimo, né? E olha isso, né? A Europa, né? Super gente boa, mãezona, né? Seria um empréstimo para a Ucrânia que a Ucrânia ficaria a pagar, mas na expectativa de que a Rússia aceite devolver ou fazer uma reparação de guerra à Ucrânia. Então, parte dessa reparação então seria para pagar esse empréstimo para a Ucrânia. Eu acho que a Rússia jamais vai aceitar pagar nada de reparação de guerra para a Ucrânia. A Rússia vai Por pagar o outro lado, empréstimo com do seu próprio dinheiro, né? Não faz nem sentido isso aí. mas é uma maravilha, né? Assim, a Europa, como disseram, né? Vamos lutar até o último ucraniano, né? Então é isso. A Europa, ela faz guerra com os jovens dos outros e ela empresta o dinheiro dos Que não é outros, né? seu, é. É uma maravilha. É uma maravilha. O plano dos Estados Unidos, do Trump, seria fazer o quê? Seria pegar 100 bilhões de dólares e aplicar, enfim, na Ucrânia para investimento para reconstrução do país. E outros 200 bilhões de dólares seria um fundo de investimento Rússia, uma espécie de uma joint venture Rússia-Estados Unidos, para fazer investimentos nos dois lados. Então aí seria, digamos, um compromisso aí, né? Uma concessão à Rússia e vamos fazer junto esses 200 bilhões de dólares. E a outra grande questão que está pegando é a Bélgica, né? Porque, na verdade, quem vai se lascar, a batata quente vai cair na mão da Bélgica, porque a Rússia já falou que se eles fizerem isso, claro, isso é um atentado ao direito internacional, isso é um atentado ao mercado financeiro, às regras financeiras do mundo. E a Rússia já disse que se eles fizerem isso, a Rússia vai para cima em todas as cortes internacionais e vai protestar, etc, etc. E aí qual que é o problema? A Bélgica é que vai se lascar com isso, porque a Bélgica tem 86% das reservas russas, estão lá na Bélgica. Então, se ela tiver que liberar, ao fim e ao cabo, ela é que vai ser responsabilizada. E isso pode dar problema, viu, o Lucas e Durão, e não é teoria, não. Isso, pouca gente sabe disso. Aliás, leio o Enhua John número 5 sobre desdolarização, e um dos artigos lá do Galbay, ele conta a história. Vocês lembram quando o Credit Suisse quebrou? Uhum. Foi em 2000, um pouco depois da guerra ali, 2022. O Credit Suisse quebrou porque é o seguinte, ele estava mal das pernas, mas ele já tinha um acordo com os sauditas para fazer o resgate do banco. Os sauditas iam botar dezenas de bilhões de dólares no Credit Suisse e iam salvar o banco. Quando a União Europeia e os Estados Unidos congelaram as reservas russas, os sauditas falaram: o quê? Vocês agora vão roubar dinheiro dos outros desse jeito? Nós estamos fora. Os sauditas caíram fora do negócio e o Credit Suisse ficou sem ninguém para salvar eles. Ou seja, o Credit Suisse quebrou por causa justamente dessa situação do roubo das reservas russas. Então a Bélgica sabe disso, os bancos belgas sabem disso, Uhum. né? Então a Bélgica agora está pensando, bom, se a gente faz um negócio desse, pode ser que a gente vá ser penalizado, os sauditas não vão mais querer investir aqui. Então esse é um grande imbróglio, né? Não é claro, não é o único, né, a única questão, isso tem muitos elementos, acho que o Serguei aqui trouxe vários elementos importantes, complexos, né? É uma Uhum. situação que é isso, isso é uma ferida que nem sei quando é que vai curar de novo. Pouca gente sabe, acho que também, né, depois que eu vim para cá, eu aprendi como que Ucrânia e Rússia é um povo só. Tem famílias e milhares de famílias que os avós são da parte materna são ucranianos e o avô paterno são russos e vice-versa, né? Então isso realmente é uma situação muito complexa. Mas a questão do que fazer com as reservas russas, né, segundo esse artigo da Foreign Policy, é um dos problemas, um dos nós para fechar esse acordo entre Rússia e Ucrânia. Isso Então pode. vamos ver, tem ainda muitas coisas aí para. Marco, a gente está falando sobre usar esses 300 bi de dólares
como moeda de troca, ou para os Estados Unidos ou para a União Europeia, para apoiar um lado ou outro na resolução do conflito. Minha pergunta é um pouco mais, simples, ingênua talvez. Por que a Rússia não normaliza as relações com a União Europeia? Não é do interesse de Moscou ter um mercado consumidor de 500 milhões de pessoas, com dinheiro para vender, escoar o gás russo? Não seria interessante para a Rússia não ter como aliado, porque talvez isso seja distante, mas uma relação funcional com esse bloco? Durão, acho que a sua pergunta não é ingênua, não. A sua pergunta é a mesma pergunta que a Rússia se faz há 3 anos. Por que vocês querem brigar com a gente? Por que vocês não querem comprar o nosso gás? Não faz sentido nenhum, né? Aliás, o dia desse o Putin falou isso, né? Ele falou, olha, questão do dólar, a gente não quer desdolarizar nossa economia. O problema é que o dólar é que não quer a gente. Então a gente tem que criar alternativa. Então, no fundo, é isso. Quer dizer, a Rússia não tem nenhuma intenção de fazer guerra com a Europa. A Rússia, aliás, isso é uma grande questão para os próximos anos, né? Quer dizer, essa russofobia que se construiu na Europa nos últimos anos, eu acho que ela é muito funcional, na verdade, né? Por dois motivos. Acho que o primeiro vai ser o rearmamento europeu, que vai gerar muito dinheiro para alguns setores da economia, para alguns setores do empresariado. A Alemanha está com um projeto já de 400 bilhões de euros aprovados no Bundestag para rearmar o país. E, por outro lado, como os líderes europeus já estão falando, é o que os liberais europeus sonham há 40 anos, que é o quê? Que é ter uma desculpa para acabar com o welfare state, com o estado de bem-estar social europeu, o que ainda resta, porque já foi muito enfraquecido. Mas o Merz está falando isso abertamente. Ele fala, olha, não dá para a gente continuar pagando educação, saúde e pensão, porque nós temos que rearmar o país, porque a Rússia pode invadir a gente. O Macron fala a mesma coisa na França, o Starmer fala a mesma coisa na Inglaterra. Então, o sonho dos liberais europeus finalmente chegou e agora eles têm uma desculpa. A suposta invasão russa, ou a ameaça de invasão russa, que, aliás, lembra muito o que eles fizeram no século XIX, na Guerra da Crimeia, né? Ali na 1850 e poucos, né? Antes da Guerra da Crimeia, que foi uma guerra em que o Reino Unido, a Grã-Bretanha, derrotou a Rússia na Crimeia. Veja que o problema da Crimeia não começou, Uhum. né, nem em 2014, foi muito antes. Antes da Guerra da Crimeia, em que a Inglaterra obrigou a Rússia, inclusive, a se desfazer da sua frota naval, né? Vamos lembrar que ali na Crimeia, né, o Mar Negro ali é fundamental para a Rússia porque é o único mar quente que a Rússia tem, né, que não congela durante o ano. Então é um lugar extremamente estratégico, econômico e militarmente para a Rússia. Ora, essa russofobia aconteceu no século XIX. A Inglaterra e a França produziram o mesmo tipo de narrativa, né, justificando anterior, né, à guerra, para justificar a guerra contra a Rússia. Então isso não é novidade. Agora é muito grave o que está acontecendo agora, porque agora uma coisa é isso no século XIX, com uma guerrinha do século XIX, com um canhãozinho aqui, um baluarte aqui. A outra coisa agora é que nós estamos falando de potências nucleares, né? Então esse discurso russofóbico e essa a suposta ameaça russa de invasão à Europa, ela é muito grave e ela é muito perigosa, né? Eu acho que a gente está entrando num território muito perigoso e os líderes europeus absolutamente irresponsáveis e, enfim, destruindo a economia dos seus países, né? Porque justamente desencanaram do gás da energia barata russa e isso está tendo um custo econômico e social para a população. Então, onde isso vai parar, a gente não sabe, mas é muito assustador. Pegando o gancho do Marco, queria complementar, lembrando um dos termos do acordo, inclusive, que foi esboçado dentro desse inicial plano de 28 pontos do Trump, que me chamou bastante atenção, inclusive, né, que um dos pontos previa uma eliminação gradual das sanções contra a Rússia e uma reintegração da Rússia à economia internacional, voltando a Rússia ao G8. Isso me chamou bastante atenção, porque hoje é muito impensável pensar que as potências do G7, tirando o Trump, que retomou as negociações com a Rússia, mas que esses países voltem a não tratar a Rússia como pária, o governo russo, como ele se concebe hoje na figura do presidente Vladimir Putin, né? Então, e claramente esse ponto ele mostra bem o quanto que a gente ainda está numa fase muito difícil, muito longe de uma resolução concreta, porque esse ponto já caiu.
assim que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi negociar com a União Europeia, dias após esse acordo ser divulgado, logo foi divulgado que o plano de 28 pontos caiu para 19 pontos. Hoje, o Trump mencionou que esse plano se consiste agora em 22 pontos, e a gente está falando, é bom reforçar isso, né? A gente está falando de muita informação vazada pela imprensa, né? Muitos veículos de comunicação, na sua maioria dos Estados Unidos, né, em grande maioria, que tem acesso a fontes da Casa Branca ou fontes diplomáticas europeias, que vão divulgando reportagens, e essas reportagens têm uma veridicidade porque as autoridades não negam nem confirmam muitos dos termos. Alguns confirmam, inclusive o Kremlin mencionou que recebeu o plano de 28 pontos, se mostrou positivo a eles, dizendo que eles são uma base importante, mas que não recebeu nenhuma versão atualizada. Então, toda essa celeuma que se seguiu após a divulgação inicial do plano do Trump ainda não está nas mãos do Kremlin. Então, isso ainda é sintomático, o quanto a gente ainda vai ter muita novela sobre discussão nesses termos. E só para reforçar, inclusive a chefe da diplomacia europeia já disse que é impensável a Rússia entrar no G8. Então, claramente, esse é um ponto frágil desde o começo, que não é muito difícil pensar. Só para complementar, eu falei da questão territorial, o Marco disse bem sobre a questão das reservas internacionais russas. Um ponto central é a garantia de não entrada na OTAN da Ucrânia, e eu mencionei como a questão territorial é um ponto que parecia razoável nos termos do acordo. É muito impensável que ele seja desenhado de uma outra forma, se a gente vai ver um acordo, um cessar-fogo. E a outra questão, claramente impensável de a gente não ter parte da resolução, é a garantia de não entrada da OTAN. O que me parece também razoável das partes aceitarem isso. O Trump já muitas vezes se inclinou para isso. Agora, outro ponto frágil é que esse plano ele fala em garantias de segurança da Ucrânia. Que garantias são essas? Não está claro. Em nenhum momento foi divulgado algo um pouco mais explicativo. Chegou a ser divulgado algo semelhante ao que seria o artigo 5º da OTAN, e se a Rússia, porventura, realizasse um novo ataque e invadisse novamente a Ucrânia após a resolução desse acordo, outras potências poderiam intervir um conflito para ajudar a Ucrânia, o que se assemelha ao artigo 5º da OTAN. Então, de novo, aí é difícil imaginar que a Rússia aceite esse tipo de termo, né? Então, todos esses detalhes ainda vão ser amplamente negociados, e por isso eu ainda sou um pouco cético em relação a uma resolução de curto prazo. Somos todos, né? Porque é isso, a gente vem cobrindo esse tema já há muitos anos a gente já esbarra em várias esquinas com obstáculos sempre que a gente fala em plano de paz. E vale a gente lembrar, sobre esse ponto da normalização das relações com a Rússia, vale a gente lembrar que o presidente Vladimir Putin tem um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional. Esse é um dos... E ele não poderia atender a uma reunião do G8, por exemplo, em qualquer um desses países, porque poderia ser preso. Então, são várias travas. Muitas nuances. Muitas nuances que foram sendo construídas ao longo desses anos de guerra que podem atrapalhar a condução desse plano de paz, né? E ao mesmo tempo você vê que os países europeus são fracos. São liderados por líderes fracos que mal conseguem se manter dentro dos próprios países como governantes, né? Então eu me pergunto até que ponto eles vão bater o pé e vão falar Putin, não aceitamos o Putin, né? Eles não estão com essa bola toda. Todos os grandes governos europeus sofrem com crise de legitimidade. Macron super enrolado por conta no legislativo, né? Não conseguindo eleger um premier para comandar o seu governo no legislativo. O governo alemão também só saiu depois de uma coalizão completamente espremida ali, né? Uma coalizão... E boa parte desse problema é causado pela guerra da Rússia, Totalmente. Porque aumenta o preço da energia, do gás, ou seja, não é do interesse nem desses governos fracos, porque enfraquece ainda mais eles, né? Eu queria voltar com o Serguei, porque ele mencionou isso, né? Essa grande novela que está se enliando, e na semana que vem a gente vai ter mais um capítulo dela, porque o Trump anunciou hoje que está mandando o seu enviado especial para Moscou, né? O Steve Witkoff, que deve chegar na capital russa semana que vem. Serguei, o que dá pra gente esperar dessa ida? Ele vai negociar os termos, ele vai levar um acordo embaixo do braço para assinar já com a caneta pronta ali? O que dá pra gente esperar dessa reunião na próxima semana?
Eu acho que se a gente for pensar sobre o prisma mais otimista, digamos assim, para um acordo, seja lá qual for ele, favorável a quem ou não, eu acho que, pegando o gancho do que vocês falaram, esse prisma otimista ele contaria com um certo uma postura dos Estados Unidos de passar por cima da vontade da União Europeia. Porque me parece que os Estados Unidos estão mais convergentes com a Rússia e a Ucrânia se vê num momento fraco de ter que fazer concessões. E isso é importante lembrar, porque o que também mostra como a gente... eu estou sendo meio cético, mas alguns sinais nos mostram que também está se chegando num limite também, né, de desgaste das partes, né? Logo assim que foi anunciado o plano do Trump, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi à televisão, fez o pronunciamento com um tom bastante dramático, dizendo estamos no momento mais importante da história da Ucrânia, quase que dizendo que é um vai ou racha. Ou a gente perde o apoio dos Estados Unidos ou sai com dignidade. Essa dignidade seria, na verdade, uma capitulação mais estendida de prazo, porque a Ucrânia não teria condições de resistir à Rússia sem o apoio dos Estados Unidos. E todo esse plano do Trump, ele parece indicar um vai ou racha dos Estados Unidos. A gente apoia a Ucrânia, é um país aliado, importante, mas o Marco mencionou bem, né, como que o Trump, como sempre, ele quer ganhar o seu, né? O acordo para o Trump não é baseado em premissas humanitárias, ele é baseado em business, né? Em como que ele vai ganhar disso, né? E essa questão do fundo russo, né? Tem o lucro dos Estados Unidos já desenhado nesse tipo de acordo de uso das reservas russas. Então, respondendo a sua pergunta, o que a gente pode esperar é que a Rússia receba um plano já mais concreto, depois de um amplo diálogo com a União Europeia e a Ucrânia, e que esses termos possam ser trabalhados de fato, né? E aí pode ser que a gente volte à discussão sobre uma negociação que inclua Rússia e Ucrânia, porque isso é importante, claro. E aí eu queria também lembrar um ponto que também é importante a gente destacar sobre essa novela, né, que a gente está mencionando, que a despeito dos termos todos que a gente está discutindo, tem uma dinâmica central que põe a Ucrânia e a Rússia, a Ucrânia e a União Europeia e a Rússia em pontos diferentes, que é a União Europeia e a Ucrânia querem um cessar-fogo a qualquer custo. A Rússia diz que primeiro tem que acertar todos esses termos, chegar a acordos, para depois chegar a um cessar-fogo, né? Então, acho que essa é uma dinâmica que sempre acaba voltando a esbarrar em certos acordos, né? Então, por exemplo, se a Rússia está em vantagem no campo de batalha, não é do interesse da Rússia simplesmente adotar um cessar-fogo que pode servir para um rearmamento da outra parte. Então, a mesma desconfiança tem do outro lado. Então, essa é uma dinâmica que está muito em voga desde que voltaram as negociações sobre uma possível resolução. E a Rússia vê da mesma forma. A Rússia continua a sua ofensiva militar sem alterar a sua dinâmica estratégica no campo de batalha, porque cada vez que ela avança no território ucraniano e tem avançado sobre as cidades estratégicas, a sua margem de negociação aumenta. Então, por isso, esse timing está muito a favor do lado russo, né? Então, é muito simbólico como que a primeira reação do presidente Vladimir Putin, quando foi revelado esse plano do Trump, foi aparecer numa sala de comando militar, dizendo, inclusive anunciando territórios estratégicos que a Rússia havia conquistado naquele dia. Então, acho que isso dá um tom um pouco de que a Rússia mantenha a sua operação militar até que os termos que são do seu interesse sejam colocados na mesa de forma concreta. Ainda a gente não tem isso nesse exato momento. Aí, o que a gente tem é um esboço que a Rússia se manifesta favorável e disse que pode trabalhar em cima dele. 11h34 da manhã, a gente está ao vivo aqui na Rádio BDF 98.9, no YouTube do Brasil de Fato, com audiência super qualificada, mas poucos likes. Então quero pedir aí o seu joinha. Manda like. Pedir o seu curtir, pedir o seu superchat, porque nem só de joinhas e comentários vivem uma redação. Exatamente. E pedir o seu apoio no apoia.se/Brasil de Fato.
por esse endereço e esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela, você consegue fazer um aporte financeiro para apoiar o jornalismo popular do Brasil de Fato, a gente que mantém correspondentes aí espalhados pelo sul global. A gente precisa do seu apoio para seguir travando essa batalha aqui nas trincheiras da comunicação. Então acesse apoia.se/Brasil de Fato para contribuir com o nosso trabalho, com o nosso jornalismo e manter aqui o estrangeiro no ar, não é mesmo, Rodrigo Durão? Poxa, e inclusive esses dois que você tá vendo aí, Marco Fernandes e Sergei Monin, estão direto da Rússia, trazendo informações exclusivas de quem tá dentro, quem tá, onde a notícia está sendo feita, para você que nos assiste. Aliás, queria perguntar para vocês dois, Marco e o Sergei, quem souber, é isso que o Lucas mencionou, que existe um mandado de prisão contra o Putin, está na mesa de negociações? Isso se está se falando que isso vai ser cancelado? O Trump pretende também chantagear o sistema judiciário mundial, o Tribunal Penal Internacional, como ele tentou fazer com o nosso Supremo? Isso foi discutido ou não? Não está na mesa ainda. Essa parte não foi discutida, não surgiu em todos esses vazamentos, né, de documentos ou declarações, mas a gente pode intuir que isso seja implícito dentro da ideia de uma reintegração da Rússia se ela acontecer, né? Então, acho que as sanções seriam um passo mais importante, né? Mas eu volto no ponto, né? Porque as sanções, né, elas são muito fáceis de aplicá-las, adotá-las e muito difíceis de eliminá-las, né? Então, até um bom ponto que você lembra, né? Porque acho que essa ordem de prisão contra o Putin, ela se mantém também como uma das pedras no sapato para um restabelecimento, uma normalidade nas relações entre Rússia e Ocidente, algo que a gente ainda está longe, apesar de qualquer cessar-fogo. E esperamos que aconteça, mas acho que a cisão entre Rússia e Ocidente ela já é mais profunda do que a mera questão militar do campo da própria guerra da Ucrânia. Agora, para o Marco, Marco, eu queria sua opinião. Se por acaso esse plano vingar e a Rússia for reintegrada, como é que fica a relação da Rússia com o Sul Global? A Rússia se aproximou bastante do Sul Global mesmo para encontrar alternativas financeiras, de comércio, para driblar essas sanções. Você acha que a Rússia continuaria ocupando uma posição de contraponto aos Estados Unidos, ao lado do Sul Global, nessa batalha? Ótima pergunta, Durão. Acho que sim. Acho que sim, porque eu acho que por mais que a Rússia, caso haja de fato, né, uma reintegração lenta, gradual, né, da Rússia no mercado europeu, com os Estados Unidos, eu acho que a Rússia aprendeu a lição, né? Aprendeu a lição. Eu acho que não tem muito mais voltas que o Sergei falou. Eu acho que essa ferida vai levar muito tempo para cicatrizar, se é que vai cicatrizar. E aí, sobre essa pergunta específica, eu vou te trazer uma história, Durão, que me foi contado por uma fonte, né? E a gente, jornalista, não conta a fonte, né? Conta o santo, mas não conta o milagre, mas não conta o santo. Que é o seguinte, você lembra que no 9 de maio, nós fizemos inclusive até um programa aqui, né, naquela semana, do Dia da Vitória, aqui dos 80 anos aqui em Moscou. Você Uhum. lembra que eram muitos líderes do Sul Global, né, aqui para Moscou. E numa dessas conversas, essa minha fonte estava presente, disse que um importante líder do Sul Global fez uma. O Marco travou agora. Perdemos o Marco. E Não no vamos saber da momento. fofoca. Ah, mas vai voltar só para contar esse Tava finalzinho, aqui né? já ansioso para saber quem era o líder e o que ele tinha dito. Meu Deus, normalizou aí o Fofoca Marco. pela metade, mata Mata o os Sul Global. fofoqueiros. Mata os Sul Global. Fofoqueiros do Sul Global univos, por Pois favor. é, pelo amor de Deus. Marco, tá na linha? Marco, volta Vamos lá, nesse momento crucial. Você falou momento. que. Continua aí, vai, por favor. Pois é, esse líder do Sul Global, eu não sei se a minha internet está boa, porque aqui também está oscilando. Esse líder do Sul Global chegou para o Putin e disse: Presidente Putin, você precisa acabar com essa guerra. E olha, eu não estou falando isso porque eu sou da paz. Não, não, não. Eu sei que você tem suas razões, são complexas, nós entendemos. Mas o problema, presidente, é que enquanto você estiver fazendo guerra, você não faz política externa. E
você está fazendo falta. A gente precisa da Rússia nos espaços da política externa, a gente precisa de vocês nos BRICS, a gente precisa de vocês na Organização de Cooperação de Xangai, a África precisa de vocês, o Sul Global precisa de vocês. Então, presidente Putin, acaba com essa guerra e volta logo porque você está fazendo falta. Esse foi o recado desse líder do Sul Global. Pois é, né? A Rússia E como um grande player. quem me contou disse que eu concordo 100% com esse líder do Sul Global. Ele Eu usa acho que barba e essa tinha a voz história, rouca? para mim, é muito Esse líder do Sul sintomática. Global, Marco, usa barba e tem a voz rouca? Não sei Fica porque no a minha ar. fonte não me contou. Fica no ar a nossa suspeição. Você Mas eu acho que é você que tá isso, eu nos acho ouvindo, que pode eu acho mandar a que sua eu sugestão. vi. Eu O seu palpite, quem seria esse líder do Sul Global? Manda aí nos comentários. Por favor. Diga, Marco, diga, Marco. de alguns acadêmicos aqui, eu ouvi também de alguns acadêmicos aqui nos últimos meses, que acompanham a política externa russa, algo muito parecido, né? Eu perguntando, mas e aí, a Rússia no BRICS e tal, o que que vocês acham? E olha que a Rússia hoje é o país mais ativo no BRICS. A Rússia é o país que mais gasta, mais investe recursos e pessoas para organizar uma série de eventos. O Monita aqui sabe. Volta e meia tem um evento BRICS grande aqui em Moscou ou em São Petersburgo. O Fórum dos Municípios, a BRICS Fashion Week, o torneio de futebol dos cegos que o Monin cobriu em dezembro do ano passado, sei lá, a reunião dos jovens do BRICS, o BRICS Games, né, e tal. Então a Rússia está investindo muito nisso. E se a gente vai, por exemplo, para o debate central do BRICS hoje, que é o debate financeiro, que é o debate da nova arquitetura financeira e monetária global, ou seja, desdolarização, a Rússia é de onde vem as melhores ideias. A gente já discutiu aqui Bolsa de Grãos, resseguradora dos BRICS, que está sendo discutido agora, né? O BRICS Pay, que seria um substituto do Visa e do Mastercard. As melhores ideias estão vindo da Rússia. Até porque, enfim, é quem mais precisa, junto com o Irã. Agora, o que que esses acadêmicos disseram? O problema é o seguinte: o problema é que a Rússia está com as mãos atadas com a guerra. Então, por mais que tenham boas ideias, os recursos econômicos e os recursos humanos, os melhores quadros, eles estão dedicados à questão da guerra. Então, isso é a mesma coisa que o líder do Sul Global. Enquanto a Rússia não resolver a guerra, ela vai ter muito pouco poder de fogo nessas outras iniciativas estratégicas do Sul Global. Né? Então, é isso que está faltando. Precisa resolver isso para poder voltar a operar essas coisas. Então, eu não acho assim que tem um pouco essa discussão, né? Mas a Rússia vai voltar, vai fazer as pazes com o Ocidente e tal. Eu acho que, sinceramente, a essa altura do campeonato, esse grupo político que está aí, não. Agora, uma coisa aí eu concordo, né? Acho que o Munin também sabe até mais que eu, mais detalhes, assim. A política russa ela é muito instável, não é a China com o Partido Comunista com uma baita estrutura que tem ali seus mecanismos de manter, né, uma certa linha política a longo prazo. Depois do Putin, que não, enfim, o Putin já está com 71, né? Não é que o Putin vai durar o resto da vida. Talvez mais uns 10 aninhos aí, tomara. Mas depois do Putin a gente não sabe. A gente não sabe quem que vem, né? Se vai ser possível manter a mesma linha política para o sul global, a construção dos BRICS. Então, isso é um Uhum. ponto de interrogação. Agora, nesse momento, eu acho que resolvendo a guerra, eu acho que a Rússia Sim. volta com tudo para a política externa do sul global, como quer o nosso líder aí incógnito. O Putin tá com 71, mas tá com uma lata de 40, né? Assim, Pois é, ele aprovou teve aprovada a reeleição, né? Acho que até 2030 e tantos, né? Agora, é muito interessante isso que o Marco traz, porque a gente poderia analisar assim, olha, a Rússia só aumentou as relações com o Sul Global e entrou nessa de cabeça porque foi meio que obrigada, claro. Mas o Marco traz, olha, eu acho que eles aprenderam a lição. Porque a gente comentava até antes do programa começar, né? Como no começo do século, eles estavam completamente afoitos para Favoráveis entrar à na União entrada na União Europeia, melhorar as Europeia. relações com a Europa. Então, assim, de fato parece haver aí. Claro, a gente só vai poder cravar num pós-conflito, num Sim. período pós-guerra. Mas, de fato, essa análise que o Marco traz é interessante para a gente observar que, de fato, parece haver uma
já um pensamento meio que prescinde da necessidade conjuntural, né, a qual a Rússia foi empurrada. Eu queria perguntar para o Sergei também como é que ele está vendo essa situação dentro da Rússia e para o Sergei também repercutir algo que aconteceu na Ucrânia nas últimas semanas, que a gente fez bastante Exato, notícia, deu bastante notícia no Brasil de Fato, que foi um escândalo de corrupção que abalou o governo Zelensky, que envolve a empresa de energia atômica, né, e um empresário que supostamente era super amigo do Zelensky, relação direta com o presidente. A porta-voz da chanceler russa, Maria Zakharova, usou até um termo duro, né, para se referir que é um governo, é um corpo em decomposição, o governo Zelensky, né? Que, aliás, precisa de legitimidade. Ele precisa, Totalmente. Ele está sem mandato. Totalmente. No momento, né? Alegou a guerra para não chamar eleições, é. mas agora está cada vez mais com a lama até o pescoço, né? Como é que isso repercutiu aí na Rússia? Segui esse escândalo de corrupção, explica um pouco pra gente esse contexto. Eu acho que está muito ligado também ao time, né, que esse acordo, essa pressão do Trump em cima da Ucrânia ela surge, né, porque é um momento vulnerável do Zelensky, sem dúvida nenhuma, né. Eu queria até lembrar um outro fato, né, sobre a semana passada, né, porque a gente teve um combinado de acontecimentos que são interessantes de a gente analisar em composição. Esse acordo sugerido pelo Trump, ele surge no mesmo dia em que quase que nos dias após sair esse escândalo do Zelensky, que envolvia ministro da Justiça, envolvia o empresário visto como próximo do Zelensky, como você bem mencionou. E, bom, um escândalo de corrupção em meio a uma guerra é muito complexo, é um golpe, né, interno. Isso gerou protestos na Ucrânia, não muito grandes, mas gerou protestos, já começa a balançar a sua popularidade. E é claro, você mencionou a diplomacia russa, ela explora isso como nunca, né? Vai buscar aproveitar essa margem para denunciar cada vez mais o que, segundo a Rússia, é bom lembrar isso, o governo Zelensky seria um governo ilegítimo, né? Agora, um outro ponto interessante também, que mostra essa vulnerabilidade do Zelensky internamente, né, que nos leva a crer que Zelensky estaria no beco sem saída, né, precisando chegar a algum acordo, é que, se não me engano, 2 semanas antes, ou uma semana antes, né, desse acordo ser revelado, o governo de Zelensky, ele, na figura do chanceler ucraniano, anunciou a interrupção oficial das negociações com a Rússia. Já não estava havendo negociações com a Rússia, estavam paralisadas, mas houve uma declaração dizendo que, por falta de avanços, as negociações hoje elas não existem, estão oficialmente interrompidas. Passa-se uma semana, nesse meio tempo surge esse escândalo de corrupção envolvendo o governo de Zelensky, e o Zelensky anuncia que vai para a Turquia intensificar as negociações para a resolução da crise ucraniana, para a resolução da guerra. Ou seja, uma mudança radical de posição. E, nesse meio tempo, surge o plano de Trump, pressionando o Zelensky, com uma clara pressão. Então, acho que isso dá o tom um pouco, né, de quão vulnerável está o governo Zelensky, né? Sim. E, é claro, o outro fator que a gente não mencionou aqui é que o próprio Zelensky já deu indicações que poderia se inclinar a isso, e teria uma pressão muito forte da Rússia em cima disso, que hajam eleições a posteriori de um acordo de cessar-fogo, né? Só para corrigir, não é que o Zelensky não está sem mandato, né? Ele não houve eleições por causa da guerra, e isso, a Constituição ucraniana, ela prevê isso, que em uma lei marcial não há estrutura para que aconteçam eleições. Né? Mas isso, claro, isso não deixa de colocar em xeque também a força política do Zelensky, né? Então, se enquanto a guerra não acaba, não teremos eleições, bom, então a guerra pode passar anos e anos a fio, como está acontecendo já, desde 2022, e não há eleições. Então você também mantém-se uma legitimidade inquestionável a partir do próprio governo. Isso é um problema. Exato, eu acho que com os escândalos de corrupção deixa mais vulnerável ainda. Aliás, eu queria perguntar para vocês dois, Sergei e Marco, considerações finais em 1 minuto, cada um, por favor, que a gente já está chegando no final. Vocês acham que a gente está no fim da guerra? O que deve acontecer? E quem não quer o fim da guerra? Primeiro, o Marco.
Ixi, tá sem som, Marco. Você botou aí? Desculpa. Vai lá. Sinceramente, eu não sei. Eu não sei, como a gente falou aqui agora há pouco. É difícil. Espero que sim. Espero que sim, porque mais uma vez, eu concordo com o líder do Sul Global. Eu quero que a Rússia volte a fazer política e volte para o BRICS com tudo. Mas não dá para saber, porque de fato os interesses são muito grandes, né? Eu acho que a gente começou com essa discussão, a questão aí do que fazer com esse roubo, o que fazer com o roubo das reservas russas, né? Quem é que vai abocanhar esse dinheiro? Tem muitos interesses em jogo. A Europa quer, aliás, a Europa certamente tem esse cálculo. Certamente a Europa concorda com esse líder do Sul Global e sabe que quanto mais tempo a Rússia ficar nessa guerra, menos a Rússia vai poder mover as suas pedras no xadrez global. E isso é bom para a Europa. E isso também, no fundo, é bom um pouquinho para os Estados Unidos. Apesar de que para os Estados Unidos, acho que a gente já conversou sobre isso aqui, eu acho que o Trump tem muito claro, o grupo político do Trump, resolver a guerra na Ucrânia para poder centrar fogo na sua prioridade, na sua verdadeira ameaça estratégica que chama-se República Popular da China. Então, e aí, meu amigo, vamos resolver uma guerra e vamos preparar porque depois disso pode vir coisa pior. Perfeito, Marco. Obrigado. Serguei, considerações finais em 1 minuto. Eu reformularia um pouquinho essa pergunta para responder, que você perguntou quem não quer a paz, né? Eu diria que eu acho que todo o dilema se gira em torno de que cada poder político vê essa paz de uma maneira diferente, né? Então, eu acho que a gente está mais perto do que nunca de uma resolução, porque a gente tem termos concretos sobre uma resolução que são factíveis, muitos deles muito cruciais para a Rússia, por exemplo. E vai depender, eu acho, quanto que os Estados Unidos vai conseguir passar por cima dos interesses da União Europeia, que são mais contrários à Rússia do que os norte-americanos no atual momento. Então, acho que que tipo de termos de paz vão vencer, e eu acho que a gente está inclinado para esse acordo russo-norte-americano, por isso um pouquinho mais perto, mas com ceticismo. Oxalá. Oxalá. Rodrigo Durão, uma coisa que eu te digo, o Brasil de fato quer a paz, assim como a clássica banda de punk brasileiro Cólera, o Brasil de fato quer a paz em todo Pela mundo. paz em todo mundo. Pela paz em toda a terra, seja ela redonda ou seja ela plana. Então vamos brincar da nossa gincana, vamos lá. Bora de vinheta, bora de vinheta. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Muito bem, chegamos aqui para o segundo bloco do Estrangeiro, esse que é o nosso compromisso semanal com os seus níveis de bom humor. A gente vai trazer aqui os principais fatos bizarros, terraplanistas que saíram na semana e a gente compete, claro, por um prêmio, um troféu semanal, e quem vai escolher hoje é Marco Fernandes. Grandes expectativas pelo seu voto. E eu vou passar a bola lá pro Serguei, direto de Moscou. Serguei, o que você traz pra gente, camarada? Bom, eu trago mais uma, a gente achou que não seria possível, mas mais uma gafe do chanceler alemão, Friedrich Merz, que já é digno de nota. Esse tá que tá, né? Tá com tudo e não dá comentário prosa. dele que na semana passada falou aquele comentário no mínimo infeliz e podemos dizer bem xenofóbico, eurocentrista, sobre os repórteres, né, o governo alemão estava louco para querer sair daquele lugar, né, o que acho que denuncia acima de tudo, para além de qualquer tipo de preferência, se gosta ou não de uma cidade, né? Isso eu acho que a terminologia usada foi muito infeliz, foi uma grosseria, né? Uma grosseria, muito mais bem discriminatória também. Hostil, bem hostil. E, bom, ao gosto, né? Também. Sim. Péssimo. E como não era... Claro que depois ele não se desculpou, mas no encontro do G20 com o Lula houve uma passada de pano, digamos assim. Ele disse que gostaria de voltar a Belém, tentou consertar um pouco essa saia justa, mas não satisfeito, ele fez uma nova declaração depois de visitar uma reunião entre a União Europeia e a União Africana, na capital de Angola, Luanda. Ele disse que ao ir numa padaria, ele não achou um pão bom
como tem na Alemanha, né? Enfim, um pouco mais sutil, digamos assim, do que o comentário péssimo sobre Belém, mas ainda assim reforçando uma certa idolatria, uma exaltação da Alemanha, sabe? Uma superioridade alemã que, convenhamos, cheira muito mal e traz esse tom colonialista, né? Vamos botar os pingos Totalmente. nos is, né? Que é péssimo, acho que... E ele é conhecido por gafes de teor xenofóbico, né? Então, É o chefe da ao que tudo diplomacia indica... alemã, né? Que Irmão, maravilha. como é possível, né? Assim, alguém devia avisar o amigo que ufanismo e Alemanha, na mesma frase, Pega mal demais. costumam É geralmente constrangedor, né? dar ruim, né? Nossa, já temos péssimos precedentes. Devo dizer Pois que é é, muito mais e... gostoso passar calor em Belém do que em Berlim, onde a cerveja é quente. Provavelmente, provavelmente. Pois é, e ao que tudo indica, não foi a primeira nem a segunda, e ao que tudo indica, infelizmente, não será a última gafe do chanceler alemão. É a natureza dele, né? Durão, o que você traz pra gente, cara? Cara, eu vou expandir um pouquinho as fronteiras do nosso Terra Plana e não vou trazer a coisa mais bizarra que eu vi nessa semana, mas vou nomear pelo conjunto da obra. Uhum. Os filhos de Jair Bolsonaro. Eduardo, Flávio, Carlos, Renan. Cada um deles colocou o seu tijolinho na construção da derrocada de Jair. Né? Another brick on the jail. Another brick em Jair. O Eduardo, o Eduardo, traidor da pátria, fugitivo, lambe-botas dos Estados Unidos, com sua traição, conseguiu prejudicar a indústria, alavancar a popularidade do Lula, né? Agora virou réu. Flávio, ao chamar a vigília, apressou a prisão do pai, né? Então, as trapalhadas dessa família foram o acontecimento bizarro que eu tô destacando aqui dessa semana, Lucas. Chocante. E eu queria dar uma menção honrosa aí à camiseta que o Carlos Bolsonaro utilizou ao visitar o pai na prisão. Pois é, das pizzaria. Tartarugas Ninja. Pois é uma pizzaria de Nova York que tem as tartarugas ninjas como símbolo, né? Viviam pelo subterrâneo, né? Só queria deixar claro aí a deixa. O meu terraplano da semana, eu acho que eu não poderia ir pra muito longe, tem que ficar aqui, pertinho, aqui no Brasil, porque afinal de contas, após ser preso por ter violado a tornozeleira, o Bolsonaro admitiu que tentou queimar a tornozeleira com ferro de solda por, pasmem, curiosidade. Depois estava ouvindo vozes, né? Depois falou que misturou os remédios, alguma coisa relacionada com alucinação, que segundo especialistas aí é um episódio bem raro, né? Super raro, bem né? raro. Mas enfim, a primeira alegação dele nesse vídeo que a gente tá vendo aqui, pra quem tá só assistindo a gente, onde ele fala que ao ser interrogado ali por um oficial da PF, ele diz que tentou queimar a caixinha ali da tornozeleira com ferro de solda, metia um ferro de solda, por curiosidade. Isso me pegou muito, assim, cara. Também fiquei ouvindo isso no repeat umas 10 vezes. Ele tá com isso desde agosto. Como é que a curiosidade dele só despertou em novembro? Isso que... São muitas meio lento, né? Meio lento, cara. Não, esse vídeo pra mim me pegou muito, assim, mais do que a prisão e mais do que os filhos. Eu tenho certeza que se tivesse sendo feito um programa sobre a Terra plana lá na Groenlândia, eles vão estar citando isso, né? Porque extrapolou fronteiras também, não, né? Isso daí, isso foi a mais, cara. Caramba, gente, que final de participação, né? A última participação do vilão na série foi essa. Porque, afinal de contas, a gente não vai ver Jair Bolsonaro por um bom tempo. Nem ouvir a voz, nem ver a cara. E ele encerrou com essa sua participação. Atenção, podcasters da Groenlândia, fica a dica aí pra vocês utilizarem esse vídeo do Bolsonaro. E com essa, me despeço do Marco Fernandes. Marco, obrigado pela sua participação, sempre brilhante. E pra quem vai seu voto, por favor? Pô, tá difícil essa semana, gente. Tá difícil, a concorrência tá muito, muito alta, mas assim, pelo tema da semana, pelo tema nosso do podcast, eu vou ficar com o Merz. Vou ficar com o Merz porque é isso. Eu acho que o Merz é o símbolo dessas novas lideranças europeias que a gente falou aqui no começo, que o Lucas lembrou muito bem, né? Um bando de incompetente que não tem popularidade baixíssima. O Merz, né, é um advogado da BlackRock. Essa é a grande carreira que ele teve na vida dele. E esse é o tipo das pessoas que estão levando a Europa para o abismo. A verdade é essa. Agora, o perigo é que é isso. Nós estamos vendo a Alemanha indo para o abismo econômico, né? Alto imposto,
né? Se rearmando e com essas tiradas absolutamente familiares, né, de chauvinismo alemão. A última vez que o chauvinismo alemão se fortaleceu e a Alemanha se armou, a gente sabe o que aconteceu. A humanidade quase acabou, né? Então, Exato. eu acho que nós estamos indo para um lugar muito, muito perigoso. Perigosíssimo. Então, Perigosíssimo. Serguei Monin, campeão da semana. Camarada, parabéns e obrigado pela participação, viu? Bom, obrigado pelo parabéns e pela participação. Sempre um prazer e estamos aí, levando mais uma taça. Rodrigo Durão. O chanceler alemão ajudou dessa vez. Rodrigo Durão na liderança, com 21 pontos, se aproximando do título do ano. Os Será que correspondentes levarei para casa esse troféu? Os correspondentes com 18 pontos e eu sigo ali na lanterna, mas No Z4, sempre né? alerta. Não tem mais Z4 porque não temos 4, né? Simbolicamente. Lanterna, né? Lanterna. Rodrigo Durão, obrigado por mais esse episódio. Prazer foi meu, Lucas. Lembrando que o Estrangeiro é escrito e apresentado por nós, Rodrigo Durão e Lucas Stanislau, com direção e produção de Letícia Holanda, edição e sonorização de Vitor Martins, operação do switcher de Otávio Gabriel, identidade visual de Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de jornalismo é da Bonísia Ravena e do Lucas Stanislau, com coordenação de redes sociais de Rafael Acuri e direção executiva de Nina Fidelis. Querido ouvinte, muito obrigado e até semana que vem. Até! Em Brasília.